Qual que é a linha de crédito que mais sai hoje? A linha de... Na verdade, todas as linhas, ela tem uma procura muito grande. Tanto para investimento quanto para custeio, né? Vou te falar, o que mais sai é o que mais tem. Então, o que o governo deixa um pouco mais disponível é o custeio. Então, para custear as lavouras é o que mais sai. Porque o BNDES ele é limitado, né? O governo não consegue manter que todo mundo a qualquer momento possa pegar recurso. Não é assim. Ele é dividido também por regiões do país. Então tem o Nordeste, tem uma coisa, o Sudeste tem outra, o Sul tem outra. Então assim, o Centro-Oeste tem uma. São recursos destinados. Por quê? Porque cada região tem uma demanda a mais. Tem região que vai demandar um pouco mais de recurso do que outras regiões. Então ele tem um limite. Então em algumas regiões um pouco sobra recurso, nas outras faltam, né? Mas quem faz essa divisão é o próprio governo. Ele faz essa divisão de recursos. E aí cabe os produtores procurar as instituições financeiras e a gente fazer alocação ou no BNDES ou no custeio. Mas o que mais, assim, vamos falar assim, o que mais sai acaba sendo o custeio porque é um montante maior de recurso disponível. Diego, só para esclarecer, essa linha do governo é para todas as instituições financeiras e cooperativas, né? Isso. É o que a gente fala assim, um Pronamp. O Pronamp vem aquele montante de dinheiro para todas as agências bancárias, isso. Tá, mano? Ele distribui num todo, tá? Todo. Aí você gera uma demanda e aí que está a questão da organização. Você conhecer muito seu público para liberar de função de cada região, né? Isso, igual o nosso aqui, de cada município nosso tem uma demanda maior, menor de cada linha. De cada linha. É muito interessante isso. Parece que não, mas veja bem, a gente está a 50 km de Passos. E lá, a parte rural é totalmente diferente da nossa aqui. Aqui, o que mais segue aqui é a parte de café. Lá é dividido em leite, em soja, em milho, né? Lá tem uma expansão maior de outros negócios, né? E óbvio, você vê, nem tá longe, né? Mas o café aqui é o predominante, porque é a nossa região um pouco mais privilegiada, né? Muita granja também, né? Tem muita granja, né? Porque lá também tem a JBS, né? Então, elas buscam produtores, né? Ela entra com incentivo também de financiamento para ajudar eles lá. Então, ela, às vezes, ela é até a garantidora do produtor no banco, na instituição financeira. Caramba! Ela entra como avalista, né, do produtor. Só que assim, são investimentos muito altos, né? Que o produtor precisa analisar se realmente vale a pena. Porque é aquela coisa assim, eles têm a necessidade, né? Mas o produtor, porque é um serviço muito cativo, né? A granja, o leite, né? Sim. É um serviço que é diário, é todo momento, às vezes 2, 3 vezes no dia. Tem que ter ali um fluxo de pessoas para trabalhar, porque uma pessoa mesmo para tomar conta é um pouco diferente do que é o do nosso café, né? O café, o cara consegue assim, demandar com menos funcionário, ou às vezes até, a gente tem muito aqui, produtor que ele mesmo toca a lavoura dele, né? No sentido que ele consegue diluir o trabalho que precisa ser feito. Agora, em outras demandas, não. No leite, né? Se uma pessoa tem 50 vacas de leite, ele vai ter que ter funcionário. Como é que vai tirar leite daquilo tudo? E o leite é de manhã e de tarde. E é todo dia, né, Tinoco? Com certeza. E ali, Amanda, até complementando assim, o quanto que é sério a questão de crédito rural. Então as pessoas acham que é chegar na agência, pegar o dinheiro. Não, existe muita análise, é um dinheiro que chama-se controlado, porque existe um acompanhamento muito sério. Então, apesar de ser uma coisa comum, a gente fala, vou pegar um custeio, mas tem muita responsabilidade da instituição financeira, né? No caso, o banco, e do produtor também. E do técnico, do profissional que faz o projeto. Porque uma das coisas que a gente vê, por exemplo, numa análise de crédito, é o fluxo financeiro daquele produtor. E geralmente, por exemplo, quem ajuda a entender essa produção do produtor é o nosso amigo ali. E o dele tá na reta. Porque ele atesta se a produção daquele produtor de fato é ou não. Porque, por incrível que pareça, assim, no meio rural, vou te falar que isso acontece bem menos. Mas acontece. O cara chegar lá, né, Tinoco, falar assim, não, vou colher 100 sacos aqui esse ano. 100 sacas de café. Só que, na verdade, não colhe. O Tinoco, às vezes, vai, olha, ele não tem lavoura para isso. Ele vai dar ali no máximo 50, 70. Eu falei assim, então, Tinoco, então você vai atestar isso aí, porque se não ficar a responsabilidade com o banco, com a instituição, e não é, né? Mas, assim, de fato, é muito pouco. Às vezes é porque antigamente era no olhômetro, fácil, né? No olhômetro, né? Mas, assim... Isso é bom porque é bom pro governo...
pro banco que vai receber o dinheiro, né? É bom pro profissional que tá falando que realmente vai acontecer. É o crédito consciente. E o proprietário não se põe em risco, né? É o crédito consciente. Porque assim, ó, o da instituição, o que a instituição quer emprestar e quer receber? Se ficar muito inadimplente, o custo do dinheiro vai subir para aquela instituição. Automaticamente vai subir para você, vai subir para o seu João, para o Pedro, vai subir para todo mundo, né? E isso não é só no produtor, não. A gente vai entrar um pouco depois em assuntos de pessoa física, pessoa jurídica, mas num todo, a inadimplência faz o preço do dinheiro ficar caro. Então, a taxa de juros que paga é aquela coisa, um paga por todo mundo, né? Às vezes, todo mundo está pagando por um inadimplente ali. De fato, é verdade, porque senão fica insustentável. Então, quando tem inadimplência, quando o banco vai pegar ao governo dinheiro, fica mais caro. Se a inadimplência não tiver muito alto... O recurso controlado, ele é o seguinte, ele é controlado no sentido da gente emprestar. Sim. Mas, vamos supor, quando eu te empresto um dinheiro sendo instituição eu crio uma responsabilidade do governo. Okay. No dia de chegar o pagamento, se você não pagar, vai sair do meu bolso, ou seja, do caixa da minha instituição, que vai pagar o governo. Porque o governo não vai... Às vezes o produtor acha que é isso, né? Porque assim, ó, por exemplo, o que acontece? O produtor, quando ele fica inadimplente, e pode acontecer, tá? Isso é uma coisa natural. O produtor fala assim, que eu acho que é uma profissão de maior risco... Tem sim, o cara tem que ter coragem mesmo, vamos falar assim. E depende muito da natureza. Isso que eu ia falar. Porque ele pega o dinheiro lá no banco comigo e joga no chão, num céu aberto. Sim. Ele tem que rezar para chover, ele tem que rezar para parar de chover, ele tem que rezar para sair sol, ele tem que rezar para não sair sol. Então, assim, ele tem que contar, tem que não pode... Pra pessoa ir trabalhar. Pois é, tem que rezar para a pessoa ir trabalhar. Então, assim, ó, ele tem uma demanda de tomada de decisão que ele tem que tomar e acreditar muito no negócio dele para poder fazer acontecer. Tem que aquele negócio, o cara tem que ter fé mesmo, porque é uma coisa que ele não tem controle, não tem como ele ter controle. Igual, por exemplo, uma produção de empresa, ele compra a matéria-prima e fala assim, não, isso aqui eu sei que é só fazer que eu vou chegar no produto, né? O produtor não, ele joga o dinheiro no chão lá e reza para Deus e o mundo para dar tudo certo. Diego, até para Amanda entender, um dos mais graves que te deixa descalço, a gente fala assim, você perde o rumo, é chuva de granizo. Então, Maria, você está próximo da colheita, não está no ponto de colheita, passa uma chuva de granizo. Você perdeu toda a sua receita. E você tem um custeio, tem alguma coisa em aberto, ou seja, vai ter que renegociar, porque você perdeu a sua produção. Pois é. Uma mais simples seria a chuva de granizo. E estraga muito mesmo? Dependendo da fase. Vamos falar um pêssego, por exemplo, uma cultura extremamente sensível. Próximo da colheita, vem a chuva de granizo. Você perdeu a fruta. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma polpa, talvez um suco, mas você perdeu aquela fruta in natura. Aquela bonita, né? Exatamente isso. Então, assim, fora do local protegido, que são as estufas, ele corre esse risco. E o café é a mesma coisa. Nós estamos, assim, próximo da colheita. Se passa uma chuva pesada agora, esse café vai para o chão, você já perde qualidade. Não existe nenhum seguro? Existe o seguro, depois porque o seguro também tem que ser coragem, tem que ter mais fé ainda, né? Existe a parte do seguro, mas precisa melhorar muito no Brasil no meio agrícola. Mas isso aí depois a gente vai entrar. Vamos fechar essa parte da inadimplência. Mas voltando à inadimplência, é o seguinte. Então, além do produtor ter que rezar para dar tudo certo, né? Quando eu pego um recurso controlado e empresto para o Tinoco, se o Tinoco não me paga, ele vai lá para renegociar. Fala assim, ó, Diego, aconteceu o seguinte, cara, caiu uma chuva de pedra. E de fato, às vezes caiu mesmo, tá? E vamos aqui falar que não tem seguro, tá? Vamos entrar no pior das hipóteses possível. Diego, não tenho dinheiro para te pagar. Como que eu vou fazer? Bom, instituição, eu tenho que pagar o governo. Isso não... assim, não tem como eu não pagar. Então, eu tenho que arcar. É mais fácil... Aqueles fechar o banco, mas alguém... Na verdade vai acontecer, não vai ficar. ficar sem. Então eu tenho que ressarcir esse dinheiro que veio de lá, né? Então, e o que eu vou fazer? Quando eu vou chegar no Tinoco, tudo bem, eu te entendo, é uma situação, aconteceu, né? Então, vamos fazer assim, só que eu vou ter que parcelar isso aqui anual para você. Posso fazer isso aqui em 3, 4 anos para você, né? Só que a taxa de juros é outra. A taxa de juros tem que ser a taxa minha de mercado, porque como que eu vou fazer? Né? Existe uma taxa de juros, inclusive, para renegociação mesmo, que é uma taxa mais baixa, tá? Mas ainda assim, frente à taxa que é disposta pelo governo, né, dessas linhas de incentivo do recurso controlado, ela fica muito alta.
E aí ele vai ter que parcelar anualmente e às vezes o produtor não entende isso. Mas o que ele tem que entender é o seguinte, é que esse recurso que ele pegou comigo, eu tenho que pagar lá. E eu tenho que pagar de uma vez, que era o dinheiro que eu contava com ele. O spread do banco Às vezes ele muito acha pouco. que tipo, não vai acontecer nada com o banco, vai ser só o governo, né? E o spread do banco é muito pouco, Amanda. É muito pouco. Não é um recurso assim. Às vezes, se você for ver de fato desses recursos controlados, o quanto o banco está ganhando, não vale a pena emprestar. Entendeu? Só que o banco, ele faz um tipo de serviço que é o seguinte, e não é comentado, mas quando um banco ele ganha o direito de trabalhar no país, ele tem que fazer prestações de serviço. E uma delas é fomento de negócio, fazer girar o recurso dentro do país. Uhum. Ele tem essa obrigação. Entendeu? Então ele tem os deveres dele também, como instituição, de fazer isso. E uma dessas é a fomentação de negócio. Ele precisa fazer isso. Então, se ele for operar só as linhas que ele vai ganhar, ele não pode. Ele também tem que correr o risco, vamos falar assim, ele tem que ganhar pouco também para poder estar ali. E uma dessas coisas é esse fomento. Porque na hora que você pega o montante que ele ganha, se ele emprestar 100, 200 mil, você fala assim, Diego, mas isso aqui é coisa de doido, não vale a pena. Não, de fato não vale. Mas ele tem que fazer essa prestação de serviço, né? É aquela coisa, tem o ônus e o bônus, né? Uhum. Então, ele tem que arcar com os dois, né? Nisso daí. Amanda, só destacando o que o Diego está comentando, quando você pega essas linhas controladas para fazer a aquisição de uma máquina, o governo passa para o banco, ele faz repasse para o fornecedor. Sim. Então, não tem como ter ganho. Como que você vai ganhar? Olha, você me prestou 100, a máquina custa 100, eu só faço a transição desse dinheiro para o fornecedor. E aí vem as outras operações, que são serviços. Uhum. Que aí nós temos o seguro. Sim. Aí tem outras linhas aí que a gente vai trabalhando. Porque... E aí, Amanda... A pessoa acaba que tem que abrir conta, enfim. Isso, mas aí você faz movimentação. Se você pegar um montante geral, é um valor muito baixo. Pouco. Por isso que, às vezes, só nessa parte do, vamos supor, de recurso controlado, de incentivo que o governo tem, não é tão interessante, porque o banco realmente, de fato, ele só fica com o pesar disso. Vamos falar. Porque ele te empresta... Mas ele precisa fazer. É uma prestação de serviço dele, né? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer essa fomentação de negócio. Mas ele também fica com essa parte. E veja bem, vamos supor, uma máquina. É 10 anos, às vezes, depende da máquina, né? Um investimento. Ou 8 anos. Eu te empresto o dinheiro e você tem 8 anos, você tem que ficar adimplente comigo. Se você ficar inadimplente 1 ano, eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que pagar. Então não tem muita saída para a instituição financeira. Porque lembrando assim, que às vezes a pessoa fala, mas banco ganha muito dinheiro. Não, ganha, de fato ganha. Quem trabalha em banco ganha muito mais. Nossa funcionário de banco Agora, mano. O meu convidado tá até descalço aqui, ó. Tá lá, mas pela fechada. Não, mas o Tinoco já tá com a vida feita já, ó. Ô, Amanda, voltando ali no que a gente tava, quase entrou no assunto e saiu um pouquinho fora, a questão de seguro também, tá? Então, seguro tem um seguro que é um serviço, né? Que o banco vende dentro da cesta de negócios. Tem. O próprio banco fornece esse seguro? Seguro. Aí você pediu o Diego para destacar que existe o do custeio, que é um seguro da operação, e tem um seguro também dos maquinários. Então, eu fui fazer uma fiscalização há uns 20 dias atrás, a máquina foi roubada, foi furtada. Mas estava segurada. Então, o produtor recebeu uma nova máquina. Então, tem hora que acha que é caro, sai barato demais, principalmente maquinário. Então tem que se fazer o seguro. Tá? E tem o seguro da operação, né, Diego? Deixa claro pra gente que é o seguro da máquina, do implemento e da operação ali. E tem uma coisa também, quando a gente fala de maquinários, tipo, são muito caros essas máquinas. São muito caros. Sim. Pra você ter ideia também, Amanda, alguns seguros são obrigatórios, tá? O governo também obriga que o produtor faça o seguro. Mas assim, na hora que você vê, a gente vai falar um pouco disso, você fala assim, não, Diego, mas vale muito a pena disso daí. Não é um custo desnecessário, não é uma venda. Porque veja bem, vamos supor, um trator hoje, o menor trator hoje, vamos falar que é 100 mil reais, novo. O menor, assim, o menor que talvez não atenda quase ninguém. Não, fala um tratorzão aí. Não, o tratorzão tem trator de 300 mil, 350, essa parte de cafeeira, assim, né? Porque se você pegar maquinário, por exemplo, para a soja, tem máquina de 5 milhões.
Então, assim... O que tá na moda agora? Uma colhedora. Uma colhedora de café hoje, por exemplo, 1.300, 1.500, depende da marca, depende do tamanho, porque elas também são divididas em tamanho. Mas você pega uma máquina dessa, por exemplo, 1.300, 1.350, 380. É dinheiro, hein? Aí, essa máquina, por exemplo, ela tem que ser segurada. Um seguro de uma máquina dessa não é barato. Mas não é barato a que ponto? Você está segurando um valor de 1.300.000, 1.400.000. Tá, quanto que fica um seguro? Uns 20 e poucos mil. 20 e poucos. Por mês? 25. Não, por ano. Que dá... dividido por 12 aí, vai dar o quê? Perdi as 2.000 e tralala. R$2.500, mais ou menos. Se fosse ficar 24 mil, ficaria 2.000 o seguro. Só que você está protegendo um bem de 2 milhões, de 1,5 milhão, por exemplo. Ah, não. Aí a pessoa não pode reclamar. Entendeu? Mas só que aí você dilui esse... O que o produtor, eu falo, o produtor tem que colocar na ponta lá até o custo. É porque eu te falo, o custo da saca de café dele tem que estar incluso até esse seguro da máquina. Sim. Entendeu? Diluído ali, né? Então, assim, um produtor que vai pegar uma máquina dessa de 1.300.000, 1.400.000, ele tem que ter ideia que ele tem que ter o seguro. Só que esse seguro, se ele fizer pelo BNDES, ele usar linhas do governo que é de incentivo, ele tem que fazer o seguro, é obrigatório. Por quê? Veja bem, você comprou uma máquina, você adquiriu uma máquina, deu o que fazer, porque veja bem, é um investimento alto, não é qualquer produtor que vai conseguir comprar, porque é caro mesmo, entendeu? E aí você tem essa máquina furtada, próximo da colheita do seu café. Você não estava esperando nada. Isso, furtou seu café. Você vai ter que gastar com mão de obra que você já não ia ter, né? Eu falo assim, no intuito de você arrumar turmeiro. Isso se você arrumar a tempo, porque o café também tem um tempo certo de colher, né? O Tinoco sabe bem disso. Então, assim, há vários tipos de prejuízo nisso. Mas imagina, além de todos os prejuízos da colheita do café, ele tem o prejuízo da máquina. Imagina ele ter que continuar pagando essa máquina sem ele ter. Então não dá, fica inviável. Aí o produtor realmente, de fato, ele vai ter uma renegociação desse bem, porque não há fundamento, porque ele compra a máquina para ele diminuir o custo dele, né? Porque quando ele traz uma máquina é para diminuir o custo, para ficar interessante. E às vezes eu vou te falar que hoje em dia, o Tinoco sabe muito bem, não é nem só para diminuir o custo, é porque não tem mão de obra, não é não, Diogo? Com certeza, isso aí. Não, Agilidade, agilidade, tempo, mão de obra que não está disponível, está difícil. E eu vou te falar, igual eu citei um pouco antes, que hoje um sítio, uma parte rural, ela é uma empresa. E ela é. Hoje, se o produtor demorar muito para se enquadrar e ver como empresa, ele vai ficar para trás. Porque os plantios de café hoje, ele tem que ficar adequado aos maquinários que estão vindo por aí. Ou os que já tem, no mínimo os que já tem. Porque a mão de obra, Amanda, tá acabando, tá escassa. A gente vê em diversos setores. Hoje, eu fiz muita visita PJ. Faço muita visita de produtor rural. A dor é a mesma. É mão de obra. Não tem mão de obra para fazer. Não tem mão de obra para colher, não tem mão de obra para produzir. E não tem mão de obra para vender. Entendeu? Então, assim, a mão de obra hoje, ela tá escassa. Mas ela tá tá tudo escassa. ferrado. Tá todo mundo ferrado. Imagina, por exemplo, a gente brincou mais cedo com a questão do engenheiro civil. Tem que lidar com construção. Pedreiro, pintor. Mão de obra tensa, né? Serviço pesado, difícil de você ter uma mão de obra qualificada ali. Então, pro produtor rural é a mesma coisa. Então, o que ele tem que fazer? Não, e é um tiro no escuro, né? Um tiro no escuro. Porque você tá procurando uma mão de obra, não tem. Aí aparece alguém. E você ainda tem que confiar naquela pessoa. Tem que ter muita fé mesmo. Tem que ter muita fé. Você tem que... E outra... Um produtor rural, quando ele vai trazer um turmeiro assim, ele tem que confiar no turmeiro, porque é muita gente que ele tem que trazer ali, dependendo da área que ele tem. E o maquinário vem para substituir um pouco isso, entendeu? E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que adequar a lavoura dele, às vezes inteira, para receber uma máquina. Então, por exemplo, o Tinoco, às vezes o produtor chega no Tinoco, eu quero comprar uma máquina. O Tinoco vai falar assim, olha, mas sua lavoura para receber máquina não está adequada. Você vai ter que adequar ela. Aí ele vai falar, como que eu tenho que adequar? Em algumas situações, o Tinoco vai falar para ele assim, ó, você vai ter que cortar tudo, arrancar tudo e plantar de novo. E aí, para plantar, Amanda, ele vai ter que ficar 2 anos ali para tentar fazer um catado no café dele. Só no 3º ano que ele vai ter uma produção ainda baixa, né, Tinoco? Sim. Então, assim, ele tem que adequar a lavoura dele para receber uma máquina também. Só que, assim, ou ele vai se adequando aos poucos a isso, ou ele vai chegar uma hora que ele vai ficar
na mão, como é que ele vai fazer para dar conta? E aí entra o maquinário. E aí entra a parte do seguro. Imagina aquele que financiou uma máquina, tem a máquina roubada, que isso é um outro assunto também que está aumentando muito, que é a insegurança dentro do campo, né? Principalmente na parte do café. Por quê? Porque o café está caro, né? Então, assim, veja bem. Mas, ó, assim, aqui, não sou do assunto. Tem rastreador aí no mercado, né? Será que os caras arrancam ou os produtores não querem colocar? Não, por ninguém pareça, o ladrão, ele é inteligente. Não, eu falo. Ele sabe. E tem uma coisa que tem que deixar bem em destaque, tá? À medida que o valor do produto sobe, então o café, a gente saiu no preço anteriormente 500, foi para 2.500. O seguro é muito caro. Da produção, do produto em si. Então, mesmo com o rastreador, se torna-se uma coisa quase inviável. Mas se usa, tá? Hoje nos transportes, para levar a mercadoria, o produto, se usa. E nos maquinários, Diego, o que se tornou mais fácil? Coloca rastreador, mas o seguro... Como se diz? O seguro é o mais seguro. Com certeza. E o seguro fica até mais barato quando tem rastreador na máquina, tá? Às vezes também. O produtor não sabe, mas fica mais barato. Por quê? Porque consegue fazer o acompanhamento em tempo integral. Sim. Né? Daquele maquinário, onde ele tá, onde não tá. Eu sei que o pessoal põe muito rastreador, nem é por furto, não. Mas é pra ficar de olho na mão de obra. Isso, rendimento, também. Né? Rendimento da operacional, porque ele acompanha também o custo ali também, né? É várias coisas. E hoje as máquinas já estão saindo, né? Tem trator aí. Eu não vou falar a marca aqui, mas tem trator hoje que sai com esse rastreador e ele tá lá guardadinho. Às vezes o funcionário não sabe, o ladrão não sabe, mas tá lá. E aí você entra no aplicativo daquela empresa lá que vendeu o trator, ele dá para fazer até o trajetória, aonde que ele foi, quanto tempo que ele gastou, em média, quanto que ele gastou de velocidade, de combustível, né? Então, assim, ele consegue ter controle. Tudo isso ajuda numa boa gestão. O produtor saber, de fato, voltando àquele assunto, o preço que sai a saca do café dele, entendeu? Mas o meu sogro que trabalha muito... Você conhece meu sogro, né? Sim. Ele trabalha muito nessa área e... eu não lembro o que aconteceu, mas aí ele tava me explicando o que tinha acontecido. O cara, ele tinha que fazer um corredor em tantos quilômetros. Por quê? Ele tava colocando a semente, né? Então... Se você anda muito rápido, você afasta a semente. E o cara, no trator, foi, parou lá na árvore, ficou com o trator ligado, um tempão. E aí descobriram por causa do rastreador. Aí viu que, a plantação ia sair toda prejudicada porque foi dando espaços muito, muito longos. Imagina, Amanda, você, produtor, que não sabe como que foi o trabalho que ele fez. Aí, além da semente que foi plantada, além de você rezar, orar e tudo mais, aí você vai lá, você gasta inseticida, você gasta adubo, você gasta não sei o quê, pra sair uma colheita toda errada, uma produção toda errada, imagina. Não. E hoje, uma coisa que mais encarece hoje o custo de produção é o diesel. Então, nossas máquinas são a diesel, movidas a diesel, e tá muito elevado. Então, a questão do rastrear é acompanhar a parte operacional, para reforçar o que você falou, para melhorar a questão do custo, ele conhecer a parte operacional e ter um rendimento melhor. Isso é essencial, mano. Precisa ter. Tá? Precisa ter, até para você monitorar a sua máquina, fazer as revisões, saber o que está acontecendo. Tá? E a questão do seguro agrícola, no caso de algum contratempo, você ter aquele bem quitado. Isso, você tem um respaldo, Super né? compensa. Você tem um respaldo ali da quitação da máquina, né? Sim. E em situações que o Tinoco levantou também, que é as situações do custeio da lavoura. Isso. Então, existe o seguro para o custeio da lavoura também. Em operações que são abaixo, até 200 mil, né, de 200 mil para baixo, é obrigatório que tenha esse seguro. Às vezes o produtor acha que a gente só quer vender o seguro para ele, mas não é. Existe uma regra também. Essa regra, ela é mudada e ditada pelo governo em cada ano safra. Então, por exemplo, o ano safra, ele é diferente do ano letivo que a gente tem, que é de janeiro a dezembro. O ano safra, não. Ele começa a partir de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano ainda a gente está na safra passada. Então, a gente está no 25, 26. Por quê? Até 30 de junho a gente ainda está nesse ano safra. A partir do dia 1º de julho, a gente entra numa safra que é 26 e 27. Então, essas regras são ditadas pelo governo. E aí é onde que vai vir? Se o pequeno produtor ele vai permanecer com faturamento de 500 mil,
o médio produtor vai ser 3,5 milhões e o demais vai se enquadrar nisso? Sim. O seguro é obrigatório a partir de 200, de 270, de 300? Quanto que vai ser? Isso quem vai ditar é o governo. Essas regras são impostas por ele e a cada ano safra. Então, assim, às vezes mantém alguma coisa, assim como a taxa de juros. Às vezes mantém, ou às vezes diminui, ou às vezes aumenta. Então, isso é para todo o setor, né? Mas veja bem, o produtor pequeno, eu no meu ver, eu acho que o Tinoco também concorda comigo, eu acho que ele deveria ter uma renda, tinha que ser um pouquinho maior, né? Para ele poder ter um fôlego. Eu falo assim, maior assim, em vez de ser 500 mil, uns 600, talvez 700 mil ali. Porque pro produtor do café, agora que é a chance dele ganhar um pouquinho de dinheiro, né, o Tinoco? Que é o preço tá um pouquinho mais elevado, né? Então, ele deveria ser um pouquinho mais. Vamos ver o que vai ser esse próximo ano safra aí. Perfeito. Amanda, trazendo para a parte da civil, para ter um entendimento melhor da questão do seguro. A grosso modo, isso vai variar muito, igual o Diego já explicou bem. Hoje, vamos fazer uma conta redonda, tá? A cada 25 mil reais que você consegue tirar por hectare, você vai pagar uns 400, 500 reais de seguro. Uhum. Então, é pouco, perto do montante que você pega. Sim. A grosso modo, isso vai variar muito do que você quer contratar no seguro, mas 25 mil reais, você pagar 400 reais ao ano, você, vamos falar assim, não te quebra. Sim. Não te quebra e não te prejudica, você né? Tá assegurado. Você veja bem, ó, 1 hectare, tá? Vamos pôr que o produtor colheu 30 sacas de café. 30 sacos vezes o preço que está hoje. Quanto que é esses 400, esses 500, esses 600 reais frente a esse valor que deu num hectare inteiro? Ele está protegendo um hectare, não está protegendo uma saca de café. Entendeu? Então, assim, é muito viável. É que, assim, nós brasileiros, a gente não foi educado para aproveitar algumas coisas, entendeu? Seguro é bom você ter. É ruim de você querer usar no sentido assim, nossa, eu vou ter que usar o seguro. Mas é melhor você ter o seguro do que você não ter. Para todas as situações, para todas. Seja para o pessoal, num carro, seja um seguro de vida, seja... Então, assim, hoje, por exemplo, tem seguro de... Só vê a falta do seguro depois que já foi. Um seguro, por exemplo, hoje tem seguro de vida que está trazendo até internação. Para quem não tem plano de saúde, é uma ótima. Opa. Legal. É uma ótima. E passou rápido, né? Opa! Mas já? Bem, né? Eu falei pouquinho. Mas a gente nem entrou nos outros assuntos. Pra você ver, te falei. E eu me controlei, tá? Quer falar? Não vou falar. A vez é sua. Certeza que nos comentários aqui vai ter... Nossa, o Tinoco falou pouco. Falei pouquinho. Eu acho que eu falei mais que o Tinoco. Mas hoje era o seu dia. Faltou muito assunto, quem sabe? Você não volta. Vamos falar depois de uma área de PJ, para de repente, né? Que é para as empresas aí. Precisava de mais tempo, né? Tá. Ô, Diego, sabe uma sugestão, assim, para você pensar em um próximo convite? Para as empresas que trabalham no ramo. Então, por exemplo, tem uma empresa, PJ, de prestação de serviço agronômico. A Amanda tem uma empresa PJ na prestação da civil, da engenharia civil. Perfeito. Algo que a gente possa trabalhar no mercado financeiro, alguma ajuda do controle do nosso fluxo de caixa, algumas aplicações que a gente possa fazer. Que muitas vezes a gente entra no dinheiro, a gente faz a retirada, não faz a aplicação de forma correta. Isso tudo ajuda a gente no imposto de renda, quando for prestar essa conta para o governo. Combinar uma reunião lá com a associação. Sabe? A gente pode falar disso. A aplicação não entendo nada. Então, a gente pode falar de assuntos nesse sentido. Vamos tratar um assunto de aplicação hoje, vamos falar das holds, que é muito interessante, tá? É um assunto que às vezes a gente não é tratado aqui na nossa região, aqui é pouco tratado, mas é que é de fundamental isso daí para a família, principalmente quando é sucessão, né? E isso não envolve só o produtor, não. Envolve a pessoa que é de empresa, o engenheiro mesmo, que já tá ali numa situação mais confortável, tipo o Tinoco, assim, sabe? Meu Deus. Então, ele tem que pensar na sucessão dele, né? Em os bens que vai deixar. Então, ele pode criar uma hold familiar para ele, né? Onde ele coloca todos os bens que ele tem dentro de uma hold. É uma empresa. Caso vinha a falta dele, vamos falar assim, o filho dele tá tranquilo. Não vai precisar ficar pagando com inventário, essas coisas. São vários assuntos. Também, Diego, que tem muitos colegas nossos na associação, com as empresas com 2, 3 pessoas, com membros, né, os diretores, do que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano parado. E aí? Cadê minha proteção? Cadê um seguro que eu não fiz?
para ter uma receita nesse período parado, né? Então fui para o INSS, aí foi complicado. Então, assim, eu acho que seria interessante falar das PJ prestadoras de serviço, né? Porque como a gente pode se resguardar de algumas coisas, né? Tanto do investimento, aplicação, como a segurança nossa. Né, mano? Hoje você está ativa, trabalhando, e se você precisar se ausentar, como que fica? E você nem esperava o que ia acontecer, né? Nunca espera, né? Pois é isso. Então, né? A gente nunca espera o que vai acontecer. Mas, Amanda, é um prazer, eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu que agradeço. Se quiser outros assuntos, a gente levanta um bate-bola aqui, traz aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. Cara, eu tô doidinha pra fazer. Eu ainda vou começar à tarde. A gente fazer aquele negócio que tá agora na moda. Tipo, 2 contra 2. Um tem um pensamento, outro tem outro, sabe? Só pra ver o trem pegar fogo. Mas muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Tino. Tamo junto. Eu gostei de você aqui. Compartadinho, você viu? Eu gostei. A idade, a maturidade, né? Eu gostei bastante. Muito obrigada, Tino. Obrigado. Quem sabe você não volta aí. Volto sim, sempre. Diego, tô junto, tá? Pode me chamar. Tô junto com você, faço questão. Vocês que gostaram, tem ainda dúvidas, pode procurar o Diego, pode procurar o Tinoco. Se quiser procurar eu também, tamo aí. Até o próximo episódio. Vai ter um QR Code aqui pra vocês fazerem perguntas. E até o próximo. Um beijo e obrigada. Dá tchauzinho lá pra câmera, tchau, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.